mais um terço para que suas opiniões fossem mais ouvidas. Né? Sim, tudo bem. Estou dizendo qual era o projeto majoritário naquela época entre os estudantes. Né? Então isso era uma crítica ao modelo existente, sem dúvida. Né? Queria um modelo diferente. Outra coisa é a visão da universidade no processo de desenvolvimento. Né? Se tinha uma clara noção da importância da expansão da universidade brasileira, da consolidação da universidade brasileira para subsidiar o processo de desenvolvimento no qual nós estávamos caminhando. Se hoje nós estamos literalmente parados, né, com a taxa de crescimento de pouco mais de 12% ao ano nos últimos 20 e poucos anos, né, com a população crescendo a 1,5%, a renda per capita do Brasil cresce menos de 1% ao ano, isso não era o que existia naquela época. A perspectiva nossa era que nós tivéssemos um processo de desenvolvimento, né, que continuasse aquelas taxas altas, né, de 6%, 7%, 8% ao ano. Essa que era a ideia. E que uma taxa de crescimento populacional da ordem de 3%, tinha crescido muito por conta de uma série de fatores, e especificamente reduziram a mortalidade infantil, né? Mas sobrava ainda, né, por crescimento per capita, da renda per capita, um tanto muito significativo. Era na ordem de 4% ao ano se crescia, tendo renda per capita. É um crescimento muito bom e isso dava a gente a perspectiva de muitas mudanças para o futuro, mudanças essas que certamente iriam ocorrer dentro do período de vida profissional daqueles que estavam estudando. Então a universidade e a educação tinha um papel essencial para se mudar a sociedade. Então, se mudando a educação, se mudaria a sociedade, seria um caminho. Não era mudando a educação, mas era a universidade como um ponto de apoio para esse desenvolvimento. Ponto de apoio, mas importante, uma peça importante no processo de desenvolvimento. Mas ela estava em condições, né? Não se questionava as Não, claro que ela não estava naquele momento em condição, se achava que ela deveria caminhar para isso. Repare, a universidade é preciso aí distinguir várias coisas. Você tinha boas escolas de engenharia, algumas boas escolas de engenharia no país, e você tinha uma universidade heterogênea. Né? Você tinha uma universidade extremamente heterogênea, a não ser a USP, que era de fato, naquela época, a única universidade, né, que se pode dar esse nome no país. Né? Era, nos anos 50, a USP. Né? E as universidades dos outros estados eram federais e você não tinha pesquisa, literalmente, mas você tinha falando em relação ao USP, que era... Sim, foi bem. E as demais eram profundamente heterogêneas. Né? Então, você naquela época, a gente não pode imaginar naquela época com o conhecimento que se tem hoje das coisas, né? A conformação que o mundo tem hoje. Você tinha 3 carreiras que eram bem conhecidas e valoradas, né, pela sociedade, pelo mercado, que era direito, a primeira, que era uma porta para o mundo político, né, o poder. Você tinha a medicina, que era uma coisa específica, e ainda é uma coisa específica, né, para um determinado tipo de atividade.
e você tinha engenharia. E essa engenharia era você tinha boas escolas de engenharia que formavam pessoas capazes de dar o suporte que era demandado naquela época. Mas a gente achava que o projeto que se tinha para a escola, para as escolas de engenharia, por exemplo, era uma coisa muito mais, a gente tinha muito mais capacidade de avaliar o que se queria, como essa coisa devia caminhar, né, em termos da expansão do conhecimento a ser ministrado. Quanto ao resto, a gente tinha uma ideia de que a universidade era uma coisa importante. E que o país não poderia desenvolver um processo de desenvolvimento, se inserir no processo de desenvolvimento continuado, sem uma universidade que desse apoio a esse processo. Agora, a engenharia, os engenheiros naquele momento estão tendo um papel importante na sociedade, ocupando espaços no Estado, empresas, em detrimento dos bacharéis, bacharéis em direito. Teve essa função que a engenharia, os engenheiros passaram a ocupar na sociedade, que se deve a esse prestígio da engenharia, principalmente nos anos 50. Não, mas aqui não tinha muito isso não. O que se tinha era a ideia, e isso estava todo em excesso, de que a engenharia potencializava o indivíduo que tinha esse conhecimento a ocupar cargos, posições relacionadas ao conhecimento técnico. Onde se demandava conhecimento técnico, para isso o engenheiro tinha vocação de ser retreinado, de se sair bem. Era essa a ideia que se tinha. Se tinha uma ideia muito clara de que existia um esquema de poder, né, que os advogados tinham muita vantagem pela sua formação humanística, né, conhecimento de história, sociologia, né, mas o que acontecia era a ideia de que, no que diz respeito a questões técnicas, que aí não são só na área de engenharia, mas de uma forma geral, né, para essas havia uma clara percepção, né, de que o engenheiro tinha uma flexibilidade muito grande. Né. Mas aqui não havia uma expressão muito grande de engenheiros ocupando posições que em princípio fossem ocupadas por advogados. Mas o que explica o forte do movimento estudantil entre os estudantes de engenharia? O que explica a presença forte do movimento estudantil na engenharia, liderando, né, dentro da universidade o movimento estudantil? Não, acho que não liderava não. O direito era mais que eu saiba, não tenho muita informação a isso. Eu imagino que o direito era mais expressivo. O de engenharia, sem dúvida, era também expressivo. Né? O que explica, criou-se por algum motivo um ambiente de discussão, né, com pessoas que eram selecionadas através de um processo de seleção extremamente difícil, né? Num ambiente que estimulava a reflexão, né? A escola de engenharia passou por um bônus dado por Salazar. Salazar deu uma contribuição muito grande. Até Salazar dá contribuição na forma dos portugueses que
fugiram de lá e que vieram se instalar em Pernambuco, né? E eram professores excelentes, né, com uma outra abordagem, né, professores que valorizavam o raciocínio no desenvolvimento das questões. Até então as provas a escola era muito exigente, muito séria, mas as provas eram muito voltadas para o resultado final obtido. E não premiava-se o desenvolvimento do raciocínio para chegar a esse resultado. Então, o camarada chegava no fim e ia ver, você obteve tanto, está certo, errado, nas duas. Né? Eu, inclusive, não poderia ter feito curso de engenharia se os portugueses não tivessem passado por aqui, porque os erros numéricos meus sempre foram muito grandes, uma quantidade muito grande. Em geral, eu acerto no raciocínio e erro no número. Né? Então, eu não ia sair como engenheiro, ia ficar no meio, né, do curso. Aqui, graças aos portugueses, a questão do raciocínio passou a ser uma coisa muito valorada, né? Muito mais do que o resultado final. E isso eu acho que tem uma importância no geral. Né? Você é chamado a raciocinar sobre o mundo que você está vivendo, né? Não só sobre a questão das aplicações de física e matemática que enfim terminam sendo, e química que enfim terminam sendo a engenharia. Né? Engenharia foi uma formação geral também, não era só uma formação técnica. A formação era técnica. Não era assim, apenas técnica, havia uma bagagem cultural também. Isso aí já era outra coisa. A engenharia em si, a formação era técnica. Mas você criou um ambiente que essa questão de análise mais geral passou a ser uma coisa premiada. As pessoas se enquadravam dentro eram absorvidas por esse ambiente de discussão. E assim, havia uma aprendizagem curricular muito riquíssima, em termos culturais também. Não era curricular, não. Não, digo extracurricular. Extracurricular, sim, exatamente. Inclusive pelo próprio diretório, né? Tinha curso de filosofia, exato, análise dos problemas brasileiros. É como diz você, né? Dois cursos, entre vários, dois cursos que eu tomei que me marcaram muito, foi a economia brasileira e elaboração de relatórios. Agora o senhor chegou a ser do diretório também? Não, eu entrei na cooperativa como tesoureiro da cooperativa durante um mandato, depois eu fui presidente da cooperativa, depois eu fiquei como diretor da cooperativa. Então a minha ação foi... A cooperativa tinha um papel muito importante porque você tinha uma entidade bem estruturada, né, que pelo poder de compra comprava a preços bons, né, e vendia aos estudantes a prazo com condições que tinham juros implícitos pequenos, né, e viabilizar, portanto, estudantes pobres, estudantes do interior, classes menos favorecidas, a comprar livros.